E aí galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo. Esse vídeo aí para comentar, desculpa aí, comentar esse clássico, primeiro clássico do ano. Clássico esse que ficou uma incógnita, né? Vendo o último jogo, tanto de Palmeiras quanto de São Paulo. Primeiro jogo de São Paulo na temporada, São Paulo muito lento, né? A transição das jogadas muito lenta, muito previsível. E que um time mais bem estruturado ali acabaria não sofrendo com isso, enquanto o partido do Palmeiras que vem com um esquema pré-definido, mas faltando ajustes e era um diferencial aí para ver esses dois times se enfrentando aí, mesmo todos esses desfalques. 0 a 0 não descreveu aquilo que foi o jogo, mas também o jogo ainda deixou um pouco a desejar no contexto geral, né? Algumas mexidas também não achei interessante nem de uma equipe quanto da outra. Então vamos aí primeiro analisar quem entrou em campo. Os times em campo: Palmeiras entrou no 4-2-3-1 com Everton, Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gomes e Vitor Luiz, Ramires, Gabriel Menino, Gabriel Veron, Lucas Lima, Dudu e Luiz Adriano. E o São Paulo entrou aí com Thiago Volpe, Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, com Tietê, Elinho, Daniel Alves, Hernanes e Vitor Bueno, e o Pablo de centroavante. São Paulo aí no 4-1-4-1. E o que eu achei desse time inicial de cada equipe? O do Palmeiras já era previsível, já disse no último vídeo, que ele mudaria ali, não iniciaria com Rafael Veiga, e de fato não iniciou com Rafael Veiga. Ele viu que estava fazendo errado, ele quer que o time jogue aberto, então ele iniciou com um jogador de velocidade. Mas na entrevista que ele deu, dava a entender que não utilizaria o Gabriel Veron, né, por ser um garoto novo, e até por isso não lançaria de imediato a equipe titular. Então eu apostava aí que o William seria o jogador dessa posição, tanto que depois o William entrou como esse jogador aberto aí no final do jogo aí, e ajudou o Palmeiras muito a seguir em cima do São Paulo na pressão. No meio de campo, o Palmeiras fez as duas mudanças aí, com o Gabriel Menino dando lugar ao Patrick de Paula e o Zé Rafael novamente entrando aí na vaga do Ramires. Então, aparentemente, o Luxemburgo gostou muito da apresentação do Zé Rafael e continuou jogando. Até porque nessa mexida você tem duas possibilidades aí de alternância que o Palmeiras teria. Porque você tem um volante, ou seja, ele tinha o Patrick de Paula, que ficava um pouco mais, e ele podia ter uma linha à frente com o Lucas Lima e Zé Rafael para criar jogada e aparecer dentro da área, e Dudu e o William abertos aí para fazer as definições da jogada com o Luiz Adriano lá dentro. E fora isso, o apoio dos laterais. Então o Palmeiras ficou muito muito incisivo, ficou com o time muito à frente. Já a equipe do São Paulo, as mudanças não me agradaram. As do Palmeiras, vamos colocar aqui em tese. A entrada do William, ela seria previsível. Eu achei que seria titular, mas não foi. Porém, eu acho que o Wesley merecia ter entrado nessa partida, principalmente porque o Palmeiras precisava de velocidade. Então, para mim, ele deveria ter entrado, não ele ter. Tá certo que os volantes do Palmeiras sentiram um pouco o jogo e tudo mais, mas eu acho que ele poderia ter apostado na velocidade do Wesley, que poderia ter sido o diferencial da equipe do Palmeiras, principalmente no 1 contra 1, que o Wesley é muito bom. Infelizmente aí o Palmeiras ainda não deu oportunidades para ele, né? Todas as substituições que foram feitas do Palmeiras, tanto no primeiro jogo quanto nesse, quanto o Ituano, quanto contra o São Paulo, não fez a utilização desse jogador. Não sei se o Luxemburgo não gostou da apresentação dele, que seria um erro, que ele entrou muito bem.
mas acabou que ele não entrou nessas partidas. Agora, o time do São Paulo aí, com o esquema que vinha entrando, porém, como disse, é um time pesado e jogou mais em função do erro da equipe do Palmeiras do que propriamente na criação de jogadas. O Hernanes basicamente não conseguiu atuar bem. Daniel Alves também apresentou-se bem pouco. Eu acho que esses dois no meio de campo não se bicam, tá? Para mim seria ou um ou outro, e entre os dois eu preferiria o Hernanes, mas infelizmente aí os dois juntos não se bicam, e o Elinho acabou aí não fazendo uma boa apresentação no primeiro tempo, não jogou bem. O Pablo, não tenho o que dizer muito do Pablo, porque dificilmente teve oportunidades. Teve um chute que eu vi, que ele estava na entrada da área, ele foi pegar, mas aí pegou com raiva na bola, quis meter de bico para a bola estufar a rede, e a bola subiu completamente ali. Se ele batesse de chapa, ele poderia até ter feito, como ele bateu muito bem de chapa no último jogo contra o Água Santa e fez um belo gol, poderia ter batido de chapa aquela bola e poderia ter saído o gol. As mexidas também não me, em teoria, não agradaram muito. Eu acho que São Paulo ficou muito apático, até porque você tem um cara de velocidade que era o Toró. Assim como o Palmeiras tem o Wesley, o São Paulo tem o Toró, que é o cara de velocidade. Ele pega a bola e consegue ser incisivo. Mas não, ele preferiu colocar o Pato, né, para dar ritmo de jogo ao Pato. E o Pato basicamente só serviu como marcador, não funcionou como válvula de escape, não faz o São Paulo ter velocidade no contra-ataque. E foi o grande problema do São Paulo essa mexida. A primeira mexida que fez foi a saída do Hernanes para a entrada do Lisieiro, até porque o São Paulo havia perdido os espaços do meio de campo, mais pela mexida que foi feita, né? A entrada do Zé Rafael, a entrada do William, que deu uma mobilidade maior no meio de campo. Então o São Paulo ficou basicamente perdido ali nesse meio de campo, né, nessa mexida. Então a entrada do Lisieiro foi para tentar dar essa neutralizada aí nesse meio de campo. O Lisieiro entrou no lugar do Elinho, depois o Everton entrou no lugar do Hernanes, né, para tentar ser esse cara aberto para dar o contra-ataque. São Paulo não conseguiu, né, mais pelo fato de méritos do Palmeiras, que pressionou muito, do que propriamente contra o jogador, que dificilmente conseguiu pegar na bola, está voltando de lesão, né? São seus primeiros jogos aí, depois de ter passado um período muito ruim no ano passado. E o Pato aí, como eu disse, só ficou na defesa, não tinha velocidade no contra-ataque, não tinha vontade de partir para cima. Teve vontade na marcação, roubou duas bolas ali e foi o que ele fez no jogo. Mas não roubou a bola, sim, ótimo, o Pato roubou a bola. Mas aí se você roubou a bola é para armar o contra-ataque. O Alexandre Pato teve um dos contra-ataques que ele roubou a bola, que errou o passe, se eu não me engano foi ele que errou o passe, e no outro ele foi trotando, o jogador de São Paulo passou em velocidade, não tocou para poder passar à frente, tentar armar o contra-ataque. O Palmeiras estava todo no campo de ataque, mas não, foi trotando ali. Não sei se o Fernando Diniz pediu para o time recuar e ficar daquele jeito, mas não entendi a mexida que o São Paulo fez. O jogo em si, as duas equipes criaram algumas coisas, vocês vão ver nos números aí, tanto São Paulo quanto Palmeiras. Porém, por mais que São Paulo tenha tido mais chutes dados ao gol, chutes que de fato levaram perigo, realmente criaram chances claras de gol, foram os do Palmeiras, né? Foi uma bola no travessão, outra grande defesa no chute de fora da área do Thiago Volpe, teve mais uma intervenção do Thiago Volpe. Então a diferença dessas bolas criadas foi que de fato levaram perigo. As chances do Palmeiras,
As do São Paulo foram chutes em cima do goleiro, chutes sem força nenhuma, o goleiro encaixou com facilidade. Teve um chute do Daniel Alves que a bola passou perto. Então, os números são bem parecidos das duas equipes, foi quase um empate técnico aí. Diferenças, o Palmeiras acertou mais passes, errou menos os seus passes. Em faltas foi um jogo ali parelho, com poucas faltas aí, 25 faltas ao todo e 7 escanteios do Palmeiras contra 4 do São Paulo. Mas os números em si dão um empate técnico no jogo. A gente vê que os dois times foram muito iguais. Os dois times jogaram nos erros do adversário muito mais do que na proposta de criar alguma jogada. Tirando o Palmeiras, que conseguiu, ao passar do segundo tempo e uma parte do primeiro tempo, e mais ainda no segundo com as mexidas, criar com mais facilidade jogadas na defesa do São Paulo, do que o São Paulo no time do Palmeiras. Teve um lance que o Thiago Volpe deu um lançamento aí com, se não me engano, foi o Daniel Alves que perdeu a chance de fazer o gol. Então foram lances expoentes que o São Paulo achou uma bola enfiada no erro no buraco na marcação do Palmeiras e conseguiu fazer o gol. Mas chances criadas mesmo, com toque de bola, o Palmeiras teve mais oportunidades, o Palmeiras trabalhou mais essa bola, e por mais que o São Paulo tenha tocado mais a bola, o Palmeiras fez aquele toque produtivo, né? Toque ofensivo, onde você tabela com objetividade e conseguiu chegar com facilidade no gol. Tanto que aí quase o Ranfran não subiu com o Luiz Adriano em um dos lances. Ele cabeceou muito bem para tirar do Thiago Volpe e a bola caprichosamente bateu no travessão, quicou e voltou ali. Que acho que foi o Dudu que ainda tentou dar uma bicicleta, não conseguiu e a bola foi para fora da área. E na sequência, o jogador, acho que foi o Zé Rafael que deu um chute de fora da área, ou foi o Vitor Luiz, não me recordo, e o Thiago Volpe fez uma grande defesa. O que dá para tirar de resumo das duas equipes? Palmeiras mexeu no que estava jogando errado, né? Resolver o Luxemburgo de fato aí colocou um ponta, um extremo ali do outro lado para ajudar o Dudu. Não colocou um meia improvisado, colocou um extremo mesmo e deu aí um resultado diferente do que com o Rafael Veiga. Para mim o Rafael Veiga vai brigar por posição com o Lucas Lima, né? Lucas Lima destaque. O Palmeiras em si, a sua linha de defesa se destacou bem. Vitor Luiz aparecendo bem na frente, marcando bem regular. Marcos Rocha também se apresentando bastante. Felipe Melo também vem surpreendendo aí esse início de Paulista. Aparentemente aí entendeu a sua posição como zagueiro. Espero que não tenha nenhum vislumbre da sua era de volante e saia da sua posição. Espero aí que ele mantenha essa regularidade. Lucas Lima, grande surpresa. Luiz Adriano recebeu um pouco mais de bolas nesse jogo e conseguiu criar jogadas. Dudu não ficou sobrecarregado no jogo, então ficou mais fácil do Palmeiras criar. E Gabriel Menino ali no meio de campo, dando um bom posicionamento. Ramires ali foi regular, não foi tão bem assim, né? Para mim, eu ainda acho que ele não merecia ser o titular do Palmeiras. Está como titular porque o Palmeiras investiu muito caro e quer tentar pelo menos recuperar o jogador. O mesmo que vale para a equipe do São Paulo, que o Pato para mim não merecia, o Daniel Alves não merece ser titular, o Pato não merecia estar entrando nos jogos, né? Mas o São Paulo também precisa recuperar o investimento que fez e tem que colocar eles para jogar. Então, esse é o grande problema. O Everton também, que entrou, vem de lesão também, vem de uma baixa aí do ano passado. E não colocou o garoto que tinha vindo numa ascensão grande, se machucou, mas que é mais veloz do que esses dois e não aproveita, que é o caso do Toró. E preteriu aí
Preferiu colocar o Pato em campo, que não fez muita coisa, que não fez nada, né? Só desarmou 2 bolas. O Everton, que também não fez muita coisa. E preferiu aí colocar eles do que colocar um jogador de velocidade. Não aproveitou o Calazans, não sei se o Calazans é mesmo muito ruim, né? Mas contratar o jogador e você não utilizar é dinheiro jogado fora também, né? Então não adianta nada você contratar o jogador. Ele atuou aqui 2 vezes com a camisa do São Paulo e depois pediu para ser rescindido seu contrato no final do ano passado. Creio que o São Paulo aí já deve ter acertado as documentações, não tem nada concreto ainda na mídia, mas foi um pedido do jogador, pediu aí para rescindir o contrato com o São Paulo, já que não vai atuar, né? Então não adianta você ter um jogador, você não vai atuar, e isso a gente vê a diferença do jogador que quer jogar, quer ser jogador de futebol e não só ganhar dinheiro, né? Então essa é a diferença de alguns nomes do futebol no momento. Sequência do Palmeiras aí que pega o Oeste, né, na próxima quarta-feira, 7h15, no Allianz Parque. Se não tiver nenhum problema, né, que a gente sabe aí que é uma incógnita os jogos do Palmeiras em casa. Depois vai enfrentar o Red Bull Bragantino lá na casa do Bragantino no domingo às 4 horas, dia 2/2 aí. Esses são os 2 próximos jogos do Palmeiras. Palmeiras aí que lidera, né? Lidera não, né? É o terceiro colocado. Se hoje o campeonato acabasse, estava fora, né, da zona de classificação. Com 4 pontos aí. À sua frente tem Novo Horizontino, Santo André, né, que vem surpreendendo. E o Botafogo perdeu para o Corinthians e perdeu outro jogo nessa rodada aí, que foi para a Ponte Preta. Já a equipe do São Paulo tem como os 2 próximos jogos aí na competição o jogo contra a Ferroviária, que vai ser lá no estádio Doutor Ademar de Barros, estádio da Ferroviária aí, no dia 29/1, na próxima quarta-feira, 9h30. E depois, jogo no Morumbi, contra o Novo Horizontino. Na segunda-feira, esses horários aí meio malucos, já voltou, né? De novo, né? Acabou o ano, achei que ia voltar ao normal, não. Voltou aí esses jogos em dias alternativos aí, que é só o nosso calendário já não é lá essas coisas e você ainda vai fazer isso, é só para ter mais problemas, né? Mas segunda-feira, dia 3, às 8 horas, São Paulo enfrenta aí o Novo Horizontino. Como eu disse, vídeos normalmente saem segunda e sexta, então como o jogo vai cair na segunda, tentarei aí fazer o vídeo logo depois que chegar do trabalho. Vai ter os vídeos das outras equipes mais cedo e depois do São Paulo à noite, né? Quando eu chegar aí depois do jogo, porque não vai dar para fazer de manhã, né? Mas foi produtivo, né? O resultado em si. O grupo do São Paulo, né? Falei do Palmeiras e do São Paulo. São Paulo com os mesmos 4 pontos que o Palmeiras está liderando o seu grupo, que tem como segundo lugar o Mirassol, que empatou com o Corinthians, e a Inter de Limeira e o Ituano, que não pontuaram ainda. São Paulo tem 4 pontos, Mirassol 2 e Inter de Limeira e Ituano 0. Então, resumindo, Palmeiras conseguiu aí dar um desenho mais uniforme à sua equipe, né? Parou com a teimosia do Vanderlei Luxemburgo e de muitos outros técnicos que passaram pela equipe do Palmeiras. Então parou com essa teimosia de improvisar um ponta e colocou de fato um jogador de extremo. E do lado São Paulino, isso é do lado palmeirense, do lado São Paulino aí, tem que mexer nesse meio de campo. Eu não sei se
quando acabar o pré-olímpico, a volta do Antony, ele vai entrar ali no lugar do Elinho, e o Igor Gomes provavelmente entrará ali nesse meio de campo, já que o dinheiro fala mais alto, entrará provavelmente no lugar do Hernanes, né? Porque o Daniel Alves, jogando bem, jogando mal, é titular. Ele pode não estar jogando nada, pode até fazer 10 gols contras aí, que só vai sair de campo se for expulso. Basicamente isso. Só o que fala mais alto no São Paulo é o dinheiro, a técnica dos jogadores, a força de vontade, a querer jogar. E nessa formação, Hernanes e Daniel Alves não vão funcionar. Eu disse no último jogo, onde o Hernanes não tinha aparecido muito, e eu acho que o grande diferencial dessa formação é que não funciona Hernanes e Daniel Alves. São dois jogadores lentos e que vão ocupar o mesmo espaço. Então um bate no outro. Porém, como o Daniel Alves tem uma estrelinha maior aí, por ser jogador de seleção e bababá, ele acaba sendo colocado acima do Hernanes, tanto na mídia como no próprio elenco do São Paulo, onde a história que o Hernanes criou no São Paulo, tudo aquilo que ele viveu no São Paulo, tudo que ele fez pelo São Paulo, não vale mais do que você só ter fama, como é o caso do Daniel Alves, que pelo fato de ter feito boas passagens por Barcelona e seleção brasileira, ele não fez uma boa passagem na sua pós-Barcelona, né, que foi na Juventus, não fez uma boa passagem por lá, não fez uma boa passagem pelo Paris Saint-Germain e veio parar no São Paulo, onde também não está fazendo uma boa passagem. E agora, ainda pior, porque está jogando improvisado, não é nem na sua posição de origem. Então o São Paulo tem que rever aí os conceitos, e um jogador que faz tudo pelo clube, se dedica, abriu mão de salários exorbitantes para voltar à equipe do São Paulo, porque ele ama o São Paulo, é um cara dedicado, comprometido com a história do clube, e ele sabe como funciona o São Paulo, e ele é um jogador que é comprometido. Talvez com um garoto ali ao seu lado, como é o caso do Igor Gomes, ele funcionaria melhor do que com o Daniel Alves, que é outro jogador praticamente, que são praticamente da mesma idade, mesmo jeito de jogar ali no meio de campo. São dois jogadores parados que vão esperar a jogada. O Hernanes, a gente já sabe que ele é um cara mais inteligente e de tiro curto. Daniel Alves, a gente ainda tem uma incógnita, que não sabe o que ele faz ali no meio de campo. Mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você concorda ou discorda aí dos comentários, deixa aí, deixa a sua opinião sobre o Palmeiras, sobre o São Paulo. O que vocês acharam aí dessa partida? Deixem nos comentários aí, eu estarei respondendo vocês e deixando a minha opinião também. A gente tem um debate Sideway, só colocar aí nos comentários que eu responderei vocês. Esse vídeo vai ficando por aqui. Não tem mais nenhuma notícia assim mais extrema. O São Paulo tem os seus desfalques por causa do pré-olímpico. O Palmeiras em si tem não tem desfalques, mas ainda vai muito da teimosia de utilizar alguns jogadores que não poderiam estar no time principal, pelo menos não em início de temporada. Mas isso vai dos técnicos, Fernando Diniz e Luxemburgo. Início de temporada, vamos aguardar aí até pelo menos a fase de grupos da Libertadores ou a fase de mata-mata do Campeonato Paulista, para ver em que patamar chega tanto Palmeiras quanto São Paulo, e até mesmo com os outros grandes de São Paulo, que é o caso de Corinthians e Santos. Ver em que patamar eles se encaixam, qual estilo de jogo se encaixou melhor. O Fernando Diniz vem conseguindo dar uma cara para o São Paulo, o Luxemburgo também já conseguiu dar uma cara para a equipe do Palmeiras, e vamos ver até onde vai esse estilo de jogo dessas duas equipes. Se você concorda ou discorda, já falei, deixa aí nos comentários a sua opinião. Se você concorda, coloca o motivo que você concorda. Se você discorda, deixa também o motivo que você discorda.
um debate sadio aí é interessante. E daí você deixa na sua opinião. Também posso ver, às vezes ouvir alguma coisa que você concordou ou discordou, porque você viu de uma forma diferente. Então você deixa aí nos comentários, que eu respeito a sua opinião, e daí a gente tem uma conversa sadia, interessante, e eu aprendo mais com vocês, e vocês se divertem um pouco aí vendo eu falando aí por 25 minutos sobre esses jogos. Futebol é uma caixinha de surpresas, e essas equipes aí tem muito para surpreender ainda nessa temporada. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.